Deus está organizando algo maior na sua vida. Antes de começarmos, eu preciso que você faça algo importante. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui nós falamos sobre prosperidade de forma profunda, estratégica e espiritual. E se você sente que algo está mudando na sua vida, mesmo que ainda não consiga explicar, talvez este vídeo seja a confirmação que você precisava. Existe um padrão invisível quando Deus decide mudar a fase de alguém. Ele não começa pelo dinheiro, ele começa pela mentalidade. Ele começa pelos sinais internos e quase sempre essa mudança começa de forma silenciosa. Hoje você vai entender como identificar se Deus já iniciou sua transição para um novo nível. Respire fundo. Talvez a virada já tenha começado. Deus está organizando algo maior na sua vida. O começo da reorganização invisível. Antes de começarmos, eu quero que você faça algo importante. Se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui nós não falamos apenas sobre dinheiro, falamos sobre transformação real. E se você sente que algo está mudando dentro de você, mesmo que externamente ainda não pareça claro, talvez este vídeo seja exatamente a confirmação que você precisava. Existe um momento muito específico na vida de quem está prestes a subir de nível. E esse momento não parece expansão, não parece crescimento, não parece vitória, parece confusão. Você começa a perceber que coisas que antes funcionavam já não funcionam mais. Ambientes que antes eram confortáveis começam a incomodar. Pessoas que antes caminhavam ao seu lado já não se conectam da mesma forma. E a primeira reação da mente é pensar algo está dando errado. Mas e se não estiver? E se na verdade Deus estiver reorganizando sua estrutura para algo maior? Napoleon Hill estudou homens que saíram da escassez para construir fortunas gigantescas. E ele percebeu um padrão silencioso. Antes da prosperidade existe reorganização. Primeiro, a mente muda. Depois, o ambiente se ajusta. Só então o resultado aparece. O problema é que a maioria ele interpreta a fase da reorganização como perda. Quando Deus quer levar alguém a um novo nível, ele não começa adicionando, ele começa ajustando, ele mexe na sua mentalidade, ele expõe seus hábitos, ele revela suas fragilidades. E isso pode ser desconfortável. Você começa a perceber procrastinação onde antes havia desculpa, começa a enxergar desorganização onde antes havia jeito, começa a notar padrões emocionais que estavam sabotando sua evolução. Essa fase não é punição, é consciência expandindo. E consciência é o primeiro passo da prosperidade. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma sensação de que já não aceita mais o mínimo, uma inquietação interna que não te deixa acomodar. Uma voz silenciosa dizendo que existe algo maior esperando por você. Essa voz não é ilusão, é chamado... Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende, chamado precede responsabilidade. E responsabilidade precede abundância. Se Deus confiasse grandes recursos a alguém emocionalmente despreparado, o resultado seria destruição, não prosperidade. Por isso, a reorganização começa dentro. Você começa a rever como usa seu tempo, como administra seu dinheiro, como escolhe suas companhias, como reage às pressões. E essa mudança pode parecer lenta, mas é estrutural. Napoleon Hill dizia que riqueza começa com uma decisão definida. Mas antes da decisão, existe clareza. E antes da clareza, existe confronto. Talvez o que você está vivendo agora seja esse confronto interno entre quem você foi e quem está se tornando. Entre conforto e crescimento, entre estabilidade aparente e expansão real. Pergunta sincera: você sente que algo dentro de você já não aceita mais viver no mesmo padrão? Se a resposta for sim, não ignore, porque isso pode ser o primeiro sinal de que Deus já começou a organizar algo maior na sua vida. E quando essa organização começa, não é barulhenta, é silenciosa, mas inevitável.
é ajuste estrutural. Quando Deus ele começa a organizar algo maior, ele não reorganiza apenas seus resultados, ele reorganiza seu contexto. Napoleon Hill observou que, antes da expansão financeira, existe uma fase de pressão ambiental. A vida parece exigir mais, parece cobrar mais, parece testar mais. E é justamente aí que muitos confundem preparação com fracasso. Expansão de consciência e expansão sempre gera fricção. Você não pode crescer e permanecer completamente confortável. Por quê? Conforto prolongado mantém estagnação. Quando Deus começa a organizar algo maior, ele amplia sua visão primeiro, e visão ampliada muda sua tolerância. Você passa a tolerar menos mediocridade, menos distração, menos desculpas, e isso cria conflito interno. E transição é desconfortável, mas necessária. O teste da constância invisível depois da reorganização e do desalinhamento vem algo ainda mais profundo. O teste da constância, essa é a fase onde ninguém vê seu esforço. Você continua trabalhando, estudando, tentando organizar sua vida, mas o reconhecimento ainda não aparece. Os resultados parecem pequenos. O progresso parece lento. E aqui mora o perigo, porque é exatamente nesse ponto que a maioria desiste. Napoleon Hill afirmava que a persistência é o fator determinante da riqueza. Mas persistência não é empolgação. Persistência é repetição disciplinada, mesmo quando a recompensa ainda não chegou. E Deus observa a constância. Você mantém padrão quando está cansado? Você honra compromissos mesmo sem aplausos? Porque quando você se torna consistente, sem depender de validação, sua estrutura se fortalece. E estrutura forte sustenta expansão forte. Essa fase pode parecer silenciosa, mas é decisiva. Você está construindo base ou está esperando motivação? A pressão como sinal de capacidade, existe algo que quase ninguém entende. Quando a pressão aumenta, não significa que você está falhando. Significa que sua capacidade está sendo ampliada. Deus não coloca peso maior sobre quem não pode suportar. Se as responsabilidades cresceram, talvez seja porque sua estrutura já está mais forte do que você imagina. Napoleon Hill dizia que a adversidade carrega semente de benefício equivalente, mas essa semente só floresce para quem não foge da pressão. Você começa a perceber que está lidando com desafios que antes te paralisariam. Agora, você sente medo, mas age. Sente dúvida, mas decide. Sente cansaço, mas continua. Isso é crescimento. Talvez você ainda não esteja vendo riqueza material, mas já está vivendo maturidade emocional. E maturidade emocional precede prosperidade duradoura. O momento em que a visão fica maior que o medo, existe um instante muito específico na jornada de quem está sendo preparado para algo maior. É quando o medo ainda existe, mas já não manda mais. Você ainda sente insegurança, ainda sente dúvida, ainda sente aquele frio no estômago antes de tomar decisões grandes. Mas algo mudou. Você não paralisa mais. Napoleon Hill dizia que coragem não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. E essa mudança é um divisor invisível. Antes, você evitava riscos. Agora, você calcula e executa. Antes, você precisava de garantia. Agora você aceita a incerteza estratégica. Antes, você se sabotava. Agora você se observa. Esse é um sinal profundo de transição. Porque quando Deus está organizando algo maior, Ele não remove o medo. Ele fortalece sua identidade. Você começa a perceber que seu padrão mental está diferente.
Você pensa mais em longo prazo. Você escolhe melhor suas batalhas. Você controla mais sua reação emocional. E isso muda tudo. Prosperidade não é apenas dinheiro. É capacidade de sustentar a expansão. E expansão exige identidade elevada. Você já percebeu que algumas decisões que antes pareciam impossíveis agora parecem naturais? Isso é crescimento consolidado. E quando sua visão começa a ser maior do que seu medo, a virada se aproxima. Porque medo limita movimento, mas visão direciona energia. E energia direcionada gera resultado. Talvez você ainda não tenha visto o retorno financeiro, mas já está operando como alguém que pode sustentá-lo. E isso é decisivo. A virada não começa no dinheiro, começa na identidade final. Viral agora vem o ponto mais importante de todos. A virada não começa no banco, começa na identidade. Antes da prosperidade externa se manifestar, algo precisa estar consolidado internamente. Napoleão Hill deixou claro que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. Mas acreditar não é repetir frases, é agir como quem já entendeu seu valor. Talvez Deus esteja trabalhando na sua identidade antes de liberar seus resultados, porque dinheiro amplifica quem você já é. Se você é impulsivo, ele amplia a impulsividade. Se você é disciplinado, ele amplia a disciplina. Se você é inseguro, ele amplia a insegurança. Se você é estratégico, ele amplia a estratégia. Prosperidade sem estrutura vira caos. Por isso a preparação parece lenta. Porque não é sobre ganhar, é sobre sustentar. Talvez você esteja olhando para fora, esperando sinal financeiro, mas o verdadeiro sinal já começou dentro. Você está mais consciente, mais seletivo, mais disciplinado, mais estratégico, mais responsável. Isso não é coincidência. Isso é preparação. E quando preparação encontra oportunidade, a virada acontece silenciosa, firme, irreversível. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Talvez o que parecia atraso seja alinhamento. Talvez o que parecia pressão seja fortalecimento. Talvez o que parecia confusão seja organização invisível. Se algo nesse vídeo fez sentido para você, não ignore. Comente aqui embaixo. Minha identidade já mudou. Curta este vídeo. Se inscreva no canal. Porque prosperidade não é sorte, é estrutura. E se sua estrutura já está mudando, a expansão é questão de tempo.